Jesus, em sua palavra, ordena a todos os crentes que preguem o evangelho sobre essa terra. Todos nós somos conclamados por Jesus para ir fazer o ID, fazer acontecer a grande comissão que Jesus nos deu, que é pregar o evangelho. Mas será que existe uma maneira de se fazer isso? Será que existe uma maneira certa de se pregar o evangelho? Nesse vídeo eu quero mostrar para você, biblicamente, a maneira correta de se pregar o evangelho, porque existe uma maneira certa. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Mas antes disso, antes de nós irmos para o conteúdo do vídeo, peço para você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal aí, deixe seu like, deixe um comentário ao final do vídeo sobre o que você achou desse conteúdo, se te ajudou de alguma maneira ou se você discorda também. Muitas pessoas, quando vão pregar o evangelho, elas começam anunciando da seguinte maneira: Jesus te ama. Eu acredito que você já deve ter falado isso, eu também no início da minha fé pregava dessa maneira. Ou você já ouviu pessoas na rua, né, com caixa ou nas igrejas pregando dessa maneira: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, vem para Jesus que ele vai te usar, ou vem para Jesus que ele vai te curar. Né? Algumas outras pessoas ultrapassam esse limite e já oferecem o evangelho como se fosse um produto. Diz: vem para Jesus que você vai ser rico. Tem igrejas que pregam isso, igrejas grandes aqui no Brasil que ensinam dessa maneira: vem para Jesus que você vai ser abençoado, vem para Jesus que você vai deixar de ser pobre, vem para Jesus que você vai ser curado. Então elas sempre, quando vão anunciar o evangelho, oferecem um benefício, que essas coisas sim acontecem dentro do evangelho, exceto ser rico, né? Jesus nunca prometeu, mas Jesus cura, Jesus liberta, Jesus nos ama. Essas coisas estão dentro do evangelho, mas essa não é a maneira correta de se anunciar. Essa é uma maneira equivocada de pregar o evangelho, e eu vou falar isso para você mais lá na frente no vídeo. Mas muitas das vezes a gente vê pessoas pregando o evangelho dessa maneira, sempre querendo trazer o pecador com algum benefício ou com alguma promessa para que ele possa vir. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho doente, você prega para ela que Jesus cura, ela vai vir. Então o que traz essa pessoa para o evangelho é a cura que ela quer, e não o sentido real da mensagem da pregação do evangelho que nós vamos tratar. Para que a gente possa saber qual que é a maneira certa de pregar o evangelho, nós precisamos ir na carta de Romanos, que Paulo escreve aos Romanos. Primeiramente, antes de a gente pregar o evangelho, nós precisamos saber sobre o que é o evangelho. Antes de pregarmos o evangelho, nós precisamos saber o que é o evangelho. Muitas pessoas pregam o evangelho, mas não sabem o que é o evangelho. Não entendem o que é o evangelho, não compreendem sobre o que é o evangelho. Né? Claro que se fala sobre Cristo, mas muitas das vezes se a gente perguntar dessa pessoa qual é a definição do evangelho, a pessoa não vai saber explicar. E nesse vídeo eu quero mostrar para você. Antes de nós começarmos a pregar o evangelho, anunciar Cristo para as pessoas, nós precisamos saber o que é isso. O que é o evangelho, certo? E a melhor definição que nós encontramos na Escritura é em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai escrever da seguinte maneira: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que é o evangelho? Qual é a definição de evangelho aqui que Paulo está dando? O evangelho é simplesmente e totalmente o poder de Deus, é o dunamis de Deus. Essa palavra grega poder é dunamis, ou dunamis, é o poder de Deus. É a maneira que Deus usa para salvar pecadores, é o poder de Deus para salvar pecadores, para trazer pecadores ao evangelho. Então uma definição de evangelho é que ele é o poder de Deus. A palavra evangelho significa boas novas, ou é boa notícia. É uma boa notícia para alguém que recebeu uma má notícia. E aqui eu quero mostrar para vocês a maneira certa de se anunciar o evangelho. Você não pode começar pregando o evangelho através do jargão Jesus te ama. Por que você não pode fazer isso? Porque o evangelho, para que ele faça sentido na vida de qualquer pessoa, precisa-se primeiro mostrar a condição dessa pessoa que está ouvindo o evangelho. E eu quero exemplificar isso aqui que eu estou falando. Quando uma pessoa vai no hospital, o médico já passa o remédio, prescreve o remédio para essa pessoa e essa pessoa vai embora? Não, primeiramente ele faz exames, né? Bate um raio-x se precisar, faz uma ultrassom se for necessário. Se a pessoa tiver com câncer, se a pessoa tiver com uma doença grave, primeiramente ele vai fazer todo o diagnóstico. E aí depois que ele faz o diagnóstico, ele vai e mostra: olha, você está com câncer, você está com isso, você está com aquilo outro. Depois ele passa o remédio. A mesma coisa funciona dentro do evangelho. Quando a gente vai pregar o evangelho, a gente precisa primeiro anunciar a condição daquela pessoa que está ouvindo o evangelho. Você precisa primeiro dar o diagnóstico daquela pessoa. Depois você vem com a solução, que é as boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo. Porque se você não faz isso, e você fala para o pecador Jesus te ama, né? O mundo que a gente vive, as pessoas vivem debaixo do pecado, né? Na idolatria, na imoralidade, na pornografia, no roubo, no assassinato, no vício de droga, de álcool, certo? Aí você chega para essa pessoa e diz para essa pessoa: Jesus
te ama, certo? Você não deu o diagnóstico dela, você só disse, Jesus te ama. Aí essa pessoa ouve isso, Jesus me ama, poxa, que bom. Ela está vivendo uma vida de pecado, está vivendo a prática do pecado, e ela vai pensar o seguinte, bom, se eu estou vivendo a prática do pecado, e mesmo assim Jesus me ama, então não tem necessidade de eu abandonar os meus pecados. Eu simplesmente posso continuar neles, porque o pregador aqui está dizendo para mim que Jesus me ama, então para mim está tudo certo. A minha vida está correta, Jesus me ama. Então, independente de como eu estou vivendo, Jesus me ama. Você está entendendo o problema de você começar anunciando o evangelho, dizendo para aquelas pessoas que estão no mundo, que estão perdidas, que Jesus as ama? Esse é um problema grave desse tipo de pregação, que Jesus te ama. Você precisa anunciar de uma maneira diferente. Aqui eu quero levar você a palavra de Deus para mostrar como que nós devemos anunciar. O apóstolo Paulo aqui no versículo 18, no capítulo 1 de Romanos, ele começa anunciando, depois que ele deu a definição do evangelho, ele diz o que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele vai mostrar a maneira pelo qual nós vivemos nesse evangelho, de fé em fé. Depois que ele faz isso, que ele apresenta isso aqui, ele vai começar a pregar o evangelho da maneira certa. Versículo 18, ele começa anunciando, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo primeiro está anunciando a lei. Primeiro ele começa anunciando o pecado, ele começa denunciando as obras erradas, as obras infrutuosas. Ele começa anunciando a condição do homem pecador diante de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte, todas as vezes que nós formos pregar o evangelho, nós precisamos primeiro começar pela lei. Nós temos lei e graça dentro do evangelho, né? Dentro da palavra de Deus, nós temos a lei de Deus e nós temos a graça de Deus, certo? Você não pode começar pregando o evangelho pela graça. Você precisa primeiro anunciar a lei. Você precisa primeiro anunciar o pecado. É isso que Paulo está fazendo aqui no versículo 18. Você continuar lendo, você vai ver Paulo denunciando várias e várias práticas dos homens, né? Ele vai denunciar aqui o lesbianismo, ele vai denunciar a idolatria, ele vai denunciar o homossexualismo aqui dentro. E ele vai começar a denunciar uma série de pecados nesse capítulo 1. Depois ele vai falar para o povo judeu também que eles estão debaixo de pecado. Ele vai dizer que não existe um só homem sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Aí ele começa anunciando, vai anunciando. Agora o ápice da mensagem de Paulo se dá no capítulo 3, certo? Ele vai começar aqui no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3, 21. Agora no versículo 22. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo ele começou primeiro anunciando o pecado. Ele começou denunciando nos primeiros capítulos o homem, a condição do homem pecador. A condição em que ele está perdido, condenado, sem Deus. E eu acredito que a passagem que mais vai definir essas duas facetas que Paulo está tentando apresentar aqui é Romanos 3, 23 e 24. No versículo 23, Paulo começa pregando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está denunciando o estado dos homens, que eles estão caídos, eles estão perdidos, eles estão afundados nos seus pecados. Se eles morrerem dessa maneira, estarão condenados eternamente. Então Paulo está primeiro aplicando a lei. Paulo está mostrando a condição deles. Ele está dando a consequência dos pecados desses homens. Então Paulo começa, porque todos pecaram. Então o que eu aprendo aqui? Eu preciso começar anunciando a lei de Deus. Mostrando, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Não é isso que Paulo fala em Gálatas? Pela lei nenhuma carne será justificada, mas pela lei vem o conhecimento do pecado. Onde não há lei, não existe pecado, porque a lei é quem mostra o pecado. A força do pecado, Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, é a lei. Se não tem lei, o pecado não tem força. Então quando você mostra a lei, quando você prega a lei de Deus, essa lei que eu falo é a lei moral, os 10 mandamentos. Quando você prega a lei, você denuncia o pecado. Você mostra o pecado, você dá o diagnóstico da pessoa, você mostra a condição dela, você mostra que ela está perdida, você mostra que ela está condenada. Quando você faz isso, você abre os olhos dessa pessoa. Por exemplo, o exemplo do médico que eu dei, né? A pessoa foi lá no hospital e aí o médico disse para ela, olha, pelo diagnóstico que nós fizemos aqui, pelo raio-x que nós fizemos aqui, você está com câncer. Você vai morrer. Você está caminhando para a morte. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai abrir os olhos e vai tomar um susto de, meu Deus, eu não sabia disso. É a mesma coisa quando você prega a lei, quando você anuncia, né, a lei de Deus,
que mostra o pecado, você vai abrir os olhos dos pecadores. E com certeza, quando você faz isso, muitos ficarão com raiva, muitos ficarão zangados. Mas essa é a maneira certa. Primeiro você anuncia a lei. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, todos pecaram. Você começa primeiro pregando a lei. Depois que você faz isso, que você anuncia, que você expõe o pecado, que você anuncia a condição desses homens, aí você vai entrar nas boas novas, porque agora você já deu o diagnóstico. Eles já sabem que eles estão perdidos, eles já sabem que eles estão condenados. Aí agora você vai anunciar a solução, você vai trazer o remédio. Versículo 24, Paulo vai apresentar a solução aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo agora apresenta Cristo. Agora vai fazer sentido as boas novas na vida dessa pessoa. Porque agora ela entende que a condição dela é perdida. Então, você já mostrou para ela que ela está perdida e ela pensa, poxa, é verdade, eu estou perdido, eu vou ser condenado ao inferno. E agora o que é que eu faço? Aí você vem com remédio. Existe Cristo para você, existe o Evangelho de Jesus, existe aqui, ó, Jesus que morreu no teu lugar. Aí você vai anunciar, mas Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus tem um plano na tua vida. Depois que você já anunciou que essa pessoa estava perdida, depois que você já anunciou a condição dela, aí você vem com remédio. Aí faz sentido as boas novas. Aí faz sentido, porque a palavra evangelho é boas novas, ou seja, uma boa notícia. Então, uma boa notícia só faz sentido se existe uma má notícia. Se não existe uma má notícia, não faz sentido a boa notícia. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Se você anuncia a primeira boa notícia sem a pessoa saber a má notícia, não faz sentido a boa notícia. Então o mundo precisa saber que eles estão perdidos. O mundo precisa saber que eles estão condenados. Quando eles sabem disso, que eles veem que não tem solução, aí você vem com a boa notícia, Cristo. Aí você anuncia Jesus. Jesus morreu, né, numa cruz para perdoar os teus pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as transgressões que nós cometemos contra Deus. Ele levou sobre si na sua cruz, né? Ele morreu numa cruz para que eu não tivesse que morrer. Aí você anuncia a mensagem do evangelho, você prega Cristo. Então essa é a maneira certa de se pregar o evangelho. Primeiro você anuncia a lei, depois graça, depois perdão. Você não pode anunciar primeiro o perdão, primeiro a graça, né? Primeiro a salvação em Cristo, se a pessoa não sabe a condição dela. É isso. É assim que se prega o evangelho. Você começa pela lei, depois graça. Amém? O que você acha disso? Você acha que está certo? Eu apresentei com base na Escritura o que Paulo fez na carta de Romanos. Ele apresenta o pecado, depois a solução para o pecado. Se você discorda disso, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se você concorda, deixa nos comentários aqui também. O que você acha? Comenta aí embaixo. E novamente eu digo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, compartilha com alguém, né? Deixa um comentário e que Deus te abençoe nesse dia. Eu espero que esse vídeo ter aberto os teus olhos, ter mostrado a maneira correta de se pregar o evangelho, porque é assim que se prega o evangelho. Foi assim que eu aprendi. Eu acredito que essa é a maneira mais correta de se pregar o evangelho. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.